Salve pessoal, saudações tricolores. Tô meio sumidão, né? 2 dias fora, que eu tava aqui, correndo atrás de coisas importantes, que não dá para ficar falando do Fluminense, nem coisa sobre o Leiteria. Hoje não deu para correr atrás nem da rifa da Dorinha. Pessoal, estão faltando só 25 números, cara. Colaborem aí na Dorinha. Olha, esse número que está aparecendo aqui agora, é o meu zap. Ah, Kaique, eu quero ver a rifa da Dorinha. É esse número que está aí. Passa um zap para mim, que eu coloco no rifa da Dorinha, e vocês escolhem o clube. Faltam só 25 clubes. Aí a gente sorteia aí. Sorteia não, a gente abre o lacre para ver quem é que venceu. Tá legal? Também se inscrevam, pô. Custa nada se inscrever, tá? Também estamos presos, parece que a gente está numa areia movediça, está preso lá, não consegue subir, nem consegue estar afundando. Não está afundando, mas está paradão, né? Mas hoje eu vou falar de outra coisa. Estou devendo o vídeo para vocês sobre a SAF parte 2. Assim que terminar, hoje tem o jogo do Botafogo na Libertadores, o Atlético Mineiro já está na final da Libertadores. E o Botafogo tem tudo. Se o Botafogo não for para a final agora, não vai nunca mais. Porque ele pode perder de 4-0. Pô. Ah, o jogo vai ser no Centenário. Bem, pô, mas o Atlético Mineiro ontem podia, se perdesse de 3-0 é para os pênaltis, foi 0-0. Aguentou lá o tranco, tranquilo. Jogando na Argentina contra o time muito mais forte que atualmente que o Peñarol. Então o Botafogo tem todas as chances do mundo até de ganhar o jogo e ir para a final. Por um acaso, dois times que merecem estar na final. O Atlético Mineiro e o Botafogo. Poderíamos ser nós, se naquele jogo lá em Belo Horizonte, Thiago Silva não tivesse falhado, embora ele não devia nem ter entrado, e no segundo gol, no finalzinho do jogo, o jogo indo para os pênaltis, Antônio Carlos e Guga falham. Nada de surpreendente do Fluminense. O Fluminense falha, nessa final do jogo, o Fluminense falha sempre. Ainda mais em jogo decisivo. Mas o Botafogo, o Atlético Mineiro foi o segundo time que fez mais pontos na fase de classificação. O grupo do Atlético Mineiro não era uma moleza, ele se classificou em primeiro, Peñarol em segundo. E o Botafogo começou quase desclassificado, quase foi desclassificado pelo São Paulo, daquelas coisas do futebol. O Botafogo aqui no Rio pegou o São Paulo, era para ter enfiado de 20-0, ganhou de 1. Chegou lá, não, o Botafogo tá jogando pra caramba, o Botafogo era para ter levado um cacete, e durante o jogo o São Paulo perdeu um pênalti. Foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis, que era um jogo que o Botafogo merecia ter perdido de mais de 3. Só o tal do Caleri que fez o gol de empate do time, mas antes de fazer o gol de empate do time, ele perdeu um gol, ele e a trave. Não tinha nem goleiro. Ele conseguiu jogar para fora. Mas o Botafogo está lá, merece, está na final, está na final, na minha opinião. É óbvio que a torcida do Fluminense e a do Flamengo e a do Vasco estão torcendo para o Peñarol fazer o milagre dos milagres, ganhar de 5-0 e ganhar nos pênaltis ou ganhar de 6-0. Pronto. Mas isso não vai acontecer. E até entendo isso. Mas tirando essa gozação que existe no futebol, que a graça do futebol é essa. É a gente, quando ganha, ficar procurando quem perdeu para dar uma sacaneada, né? E quando a gente perde, a gente fica se escondendo para não ser sacaneado. Então a gente chama o bairro pode ir para ser campeão da Libertadores, vai para o Super Mundial, vai jogar o Inter Mundial Continental agora e pode ser campeão brasileiro. Aí vai ser difícil de aturar. Mas se ganhar, parabéns, mereceram. É duro falar isso, mas é a verdade. E a gente vai ter que ficar ouvindo os caras que pra cá. Tem camisa do Botafogo que agora está saindo do armário novinha. Nunca vi tanta camisa do Botafogo como eu vi nos últimos 3 dias. Mas se for campeão, parabéns, merece. A gente vai ter que segurar. E a gente não está jogando essa final porque fomos incompetentes. Nós e o Flamengo. A semifinal não foi com o Flamengo, Botafogo e Flamengo, porque o Flamengo foi incompetente. A semifinal contra o River Plate não foi conosco porque nós fomos incompetentes. O Flamengo tinha a vantagem e nós tínhamos a vantagem. E perdemos. E mais uma coisa, vocês veem que eu sempre falo que eu prefiro jogar a primeira em casa. Porque a grande maioria vai atrás da imprensa. Tem muita gente que não para para pensar nisso. O segundo jogo, bom é decidir em casa, né? O Peñarol e o River Plate decidiu ontem em casa e o Peñarol vai decidir hoje em casa. Aqui, quando eles saíram de casa para jogar o primeiro jogo fora de casa,
Eles só levaram um cacete de 5-0 e 3-0. Porque com o primeiro jogo você não tem tanta pressão. Quem está jogando em casa não tem tanta pressão. Faz o resultado. Depois vai. O Fluminense jogou aqui o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, fez 1-0. Podia ter feito 2 ou 3. 2 ou 3 é demais, mas 2 poderia ter feito. Aí como é que teria sido? No máximo teria ido pro pênalti lá, o Atlético Mineiro. E o River Plate também veio jogar aqui e tomou de 3. Foi para ontem, tomou, não conseguiu fazer um gol. O Botafogo, tá certo, o Botafogo foi incompetente porque ele fez um gol, o goleirão falhou pra cacete. Fez logo de cara 3, depois mais 2, 5-0. E aí? O Peñarol deve ter só uns 5 ou 6 ou 7 títulos da Libertadores. Vai dançar, o Botafogo tem tudo para ganhar hoje. Se o Botafogo não se classificar hoje, a gente pode. Aí eu vou acreditar naquele ditado deles. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo, mas isso é incompetência. Isso não tem coisas, isso é de incompetência. E outra coisa para terminar esse assunto bobo é que o pessoal, é a SAF. Olha, a SAF do Atlético Mineiro virou SAF esse ano. Ele não está na final da Libertadores porque virou SAF. O Atlético Mineiro vem brigando o tempo todo, já vem há anos, desde que ele foi campeão da Libertadores há 8, 9 anos atrás, que ele vem jogando, está sempre indo para a Libertadores, todo ano. Está indo para a Libertadores, todo ano. Então não é porque é a SAF do Atlético Mineiro, que é diferente da SAF do Botafogo, foi porque o Atlético Mineiro poderia vir a ficar insolvente, como é o mesmo caso do Corinthians, porque fez um estádio onde a MRV, que é parceira dele, deu para ele um terreno para construir, ela construiu o estádio, mas cobrando, e esse estádio custou 1 bilhão ao Atlético Mineiro, era um estádio que foi projetado para 500 milhões, custou 1 bilhão. E o pior, o Atlético Mineiro tinha um shopping na Savassi, que é como se fosse o Leblon aqui no Rio. Quem conhece Belo Horizonte, a Savassi é o bairro chique de Belo Horizonte. E tinha um shopping ali na Savassi, o shopping mais rico de Belo Horizonte, era do Atlético Mineiro. Ele construiu um estádio que ele ganhou o terreno. O estádio custou 1 bilhão e ele vendeu. Ele passou o shopping para quem? Para a MRV. Ainda assim estava devendo 1 bilhão. Estava devendo quase 2 bilhões. Aí como é que a gente vai pagar isso? Aí o dono da MRV, Rubem Menin, que também é dono da CNN, que também é dono do Banco Inter, e a conselheira do Atlético comprou o Atlético. Quer dizer, ele comprou uma dívida, aí o Atlético ficou solvente. Por quê? Está devendo ainda 1 milhão, mas do outro bilhão ele já ficou, não está devendo mais. Por quê? Porque o dono daquele bilhão comprou o Atlético Mineiro. Então não tem nada a ver com o SAF. O Botafogo é diferente. O Botafogo estava morto. E esse cara chegou injetando dinheiro. Até mais 2 ou 3 anos que ele vai picar a mula, porque ele não vai tirar um tostão do que ele está devendo. Essa é uma notícia hoje que o Botafogo já pagou metade da dívida. Isso é uma das maiores mentiras que eu já ouvi esse ano. É só ver os relatórios dos bancos e dos sites que fazem auditoria. Botafogo. Isso está na internet, só vocês entrarem na internet agora. Relatório convocado, se não me engano é convocados. Ver todos os bancos, tudo isso, o Botafogo aumentou a dívida dele de 900 milhões para 1 bilhão 309 milhões. Quer dizer, subiu 409 milhões a dívida do Botafogo. Isso é hoje que ele pagou a metade da dívida. Próximo vídeo meu que eu vou falar isso, eu vou mostrar. Não sou eu que estou inventando, eu estou lendo, é só ler. Bom, falamos da Libertadores. Agora vamos ver aqui a pré-Libertadores. Vasquinho venceu o Bahia. Vasquinho, que não tem o time do Fluminense em termos de valores individuais, o Vasco está brigando pela pré-Libertadores. A gente estava 1 ponto atrás do Vasco há uma semana atrás. Hoje nós estamos 7 atrás do Vasco. O Vasco joga dentro, joga fora, joga com vontade. A gente joga com vontade no Maracanã e quando sai do Maracanã vai fazer turismo. Inclusive os medalhões. O Ganso que corre para não chegar. O que eu estou falando é que eu não sei, eu tenho que procurar isso na internet, eu não sei fazer isso. Ver os jogos inteiros, eu queria ver o jogo inteiro do Juventude, o jogo inteiro agora do Vitória, o jogo inteiro do Atlético Goianiense, o jogo inteiro na Juventude já falei. Aí a gente vai ver o Atlético Goianiense, aí a gente vai ver só para filmar 2 caras, Ganso e Aias. Só e os lances dele, todos os lances dele nesse jogo, nesses 3 jogos. Aí depois eu vou pegar Bahia,
Palmeiras, São Paulo, segundo tempo do Flamengo, Atlético Mineiro. Nós vamos ver o mesmo lance desses dois caras. Então assim, pô, é o mesmo jogador? É. Porque eles são o crânio e o músculo do time para o time jogar bem ou jogar mal. Tem gente que não acredita nisso não, mas é só a gente fazer isso, pegar, ver todos os jogos, cortar, vai cortando, ó, baixa o jogo inteiro e depois começa a editar esses jogos todos. Ó, Fluminense e Atlético Goianiense, todas as bolas que o Ganso e Arias pegaram, todas. Mesma coisa para outros jogos. Aí depois pega Fluminense contra a Bahia, contra São Paulo, contra Atlético Mineiro, contra... já falei três, né? São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, a gente vê esses jogadores jogando. Os mesmos jogadores, eu falo assim, pô, mas é o mesmo, é o mesmo. E a gente agora vai brigar pela Sula. Para ganhar, para jogar na Sula, tem que fazer 48 pontos. Aí está garantido que vai jogar a Sula. Porque não, eu acredito que vai ter G8, porque eu acho que o Botafogo vai ser o campeão. E acredito que o Flamengo vai ganhar o Atlético Mineiro. E a semana que vem, Atlético Mineiro e Flamengo, o primeiro jogo é semana que vem. Então eu acredito que o Flamengo vença. Porque o Atlético Mineiro agora está pensando na Libertadores. Então, e eu acredito ainda que tem grande chance do Botafogo não ser campeão brasileiro. O Botafogo também indo para a final, vai só que nem o Fernando Diniz ano passado, que dá até hoje, 4 de novembro, que dá até hoje, 4 de novembro, que dá até hoje, 4 de novembro, 4 de dezembro, sei lá. Ninguém jogava mais nada. O Fluminense estava ali brigando nos três primeiros, foi para oitavo, terminou em sétimo. Que estava pensando na Libertadores. Acho que o Botafogo, o Atlético Mineiro menos, mas a decisão com o Atlético Mineiro já é semana que vem. Então, e se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil, não tem G8. Não tem G7 com ele. O Atlético Mineiro está atrás do Vasco. E o Atlético Mineiro não tem um jogo a menos, né? Mas não vai dividir com ninguém. Os caras vão se poupar para encarar a Libertadores. E se ficar Botafogo e Atlético Mineiro, quem que você acha que vai ganhar? O Botafogo é mais time. Se fosse o jogo no Brasil, não sei não. Agora, tem duas coisas que jogam contra o Botafogo. Primeiro, não vai ter campo de grama sintética. É só ver os resultados do Botafogo. Quanto o Bragantino agora ganharam de 1-0. Mas, pô, Johnny fez defesa. Botafogo, Criciúma e Botafogo no Maracanã com 60, 70 mil pessoas, 1-1. Botafogo fez um gol aos 45 e levou um empate aos 46. Então, quando é lá no Engenhão, que é tudo de nylon, o campo artificial, aí os caras treinam lá, aí sai voando, né? Então eu acho que se jogar, eu acho que o Botafogo é mais time que o Atlético Mineiro, mas não vai jogar na grama sintética. E é um time menos maduro bem menos maduro que o do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro é um time cascudo, né? Scarpa, que já foi bicampeão da Libertadores. Hulk, foi Copa do Mundo. O time do Atlético Mineiro é mais cascudo que o Botafogo, muito mais cascudo que o Botafogo. Então, como é um jogo só, na Argentina, eu acho que eu particularmente acho que o Atlético Mineiro tem mais chance de ganhar que o Botafogo. O Botafogo tem mais bola, mas na hora e é um jogo só, eu acho que o Atlético Mineiro é mais equilibrado mentalmente para ganhar esse jogo. E vai para pênalti, sei lá. Agora vamos falar de Terãs e Gabriel Pires. Dois jogadores que a gente tem, um custou 14 milhões de reais e não joga, vai completar depois de amanhã 19 jogos que não joga, o que é um absurdo, não tem uma chance. Não é possível que ele não possa ter uma chance. E o Gabriel Pires, que só jogou 8 jogos esse ano, aí o pessoal fala, mas jogou mal. Aí eu quero ver qual é o tricolor que pensa, porque 99% da torcida não pensa, vai atrás, vai no vácuo. Quando ele jogou mal, o jogo que ele jogou mal, todo mundo ficou com raiva dele, foi o Fla-Flu. Porque ele foi dar um passe de calcanhar pro Douglas Costa. Aí eu pergunto para você, nesse jogo, que foi o único jogo que ele foi titular, quem do Fluminense jogou bem? Quem do Fluminense jogou bem? Nos outros jogos que ele entrou em 3 jogos no Carioca. Os 3 jogos que ele entrou, ele ganhou. E ele não jogou o jogo inteiro, ele começou no banco. E no Brasileiro ele jogou mais 4 jogos, se não me engano, sendo que um titular e o resto entrando no meio do jogo. Cara, foram todas derrotas, né? Por quê? Ele jogou mal, o time do Fluminense perdeu 8 partidas seguidas porque o Gabriel Pires jogou mal, quando ele não jogou as 8 partidas. Então esse cara tinha que ter uma chance. Por exemplo, está colocando
o Vitor Hugo, que tem 20 anos de idade, e estão querendo queimar o moleque de qualquer maneira. E não é para queimar. O garoto não é ruim de bola, não. Agora, se queimar, ele aí sai daqui e explode outro time. Agora, o Gabriel Pires merecia ter uma chance. Ele e o Terence. Gabriel Pires sabe jogar bola. Então, tinha que ter mais honestidade, equilíbrio e dar chance pro cara. Agora, eu quero ver o cara jogar mal agora que o time está jogando direitinho. Não vai jogar mal. Outra coisa, estamos chegando no final do campeonato, vai terminar o campeonato, a gente vai estar ali com 48 pontos, é o que eu acredito, entre 48 e 50, 52. Aí vai ter que sair a barca, né? Aí antes de sair a barca, a gente tem que pensar, o Mano fica ou o Mano sai? Hoje eu respondi essa pergunta, fizeram a pergunta no Twitter e eu respondi. Pra mim fica. Você vai do Mano? Não, já falei isso. O Mano pra mim não seria meu técnico. O Mano foi pro Fluminense porque o Mário Bittencourt não tinha mais quem escolher. Ele tentou trazer diz ele que tentou trazer o Cuca, não tentou, mentira. Tentou trazer o Helman. O Helman ele tentou, mas o Helman viu a furada qual era, já tinha arranjado um salário melhor lá no mundo árabe, ficou, vou ficar por aqui mesmo. Aí trouxe o Mano. O Mano pegou o time no último lugar, depois de 8 ou 9 derrotas seguidas, ou 8 ou 7 derrotas seguidas e um empate. Ele pegou o time do Fluminense com 6 pontos. Hoje o Fluminense tem 36 pontos. Não tem muito mais, porque o time do Fluminense não entrega o que se precisa dele fora do Rio. Essa é uma verdade. É o que eu estava falando do Vasco. O Vasco luta, o Fluminense não luta. Não luta. O Fluminense não luta para lutar fora do Rio, só aqui no Maracanã. No Maracanã a gente é quase imbatível. Talvez seja a melhor campanha de time jogando em casa. É o Fluminense. É impressionante. Jogando em casa, quando o mando de campo é do Fluminense, é muito difícil o Fluminense perder. Agora, o Mano, se tivesse vencido o Juventude e o. Olha, eu estou falando de 2 jogos há pouco tempo atrás. Juventude e Atlético Goianiense. Juventude e Atlético Goianiense. 6 pontos. O Fluminense entregou. Aí você pega, bota em 42 pontos. Aí você bota que o Mano, em 17 jogos, teria conseguido. 17? 17 jogos, teria conseguido 36 pontos. Que é ponto de G4 num turno. Se o Mano vencer o Grêmio, aí completa um turno completo do Mano, né? Quer dizer, jogou contra um adversário cada um. São 19 jogos, ele já vai completar 19 jogos. Ele terá conseguido 39 pontos, 33 pontos. Isso é ponto de estar entre os 5 primeiros. É só ver como é que terminou o primeiro turno. Aí você vai, vamos mandar o cara embora. Por quê? Porque o Fluminense perdeu, jogou mal pra cacete no Atlético Mineiro. Foi o Mano que falhou no primeiro gol? Ou foi o Thiago Silva? Foi o Mano que falhou no segundo gol? Ou foi o Antônio Carlos com o Guga? Deixando aquele Davidson entrar sozinho, tranquilão. Contra o Atlético Goianiense foi aquela bola roubada, que a bola saiu e o juiz disse que o VAR disse que não saiu. Sábado passado foi um roubo escandaloso a ponto do juiz e do VAR ter sido suspenso pela CBF. Para a CBF fazer isso é porque foi muito roubo. E contra o Juventude, foi o Mano que entregou os gols em 2 minutos. Então falar que o Mano é o culpado, porque o Mano tem sido altamente político com os jogadores dele para ele não perder o time. Quando ele perde, todo mundo fica irritado, a culpa foi minha. Ele falou contra o Atlético Mineiro, a culpa foi minha. Falou agora sábado, a culpa foi minha. Foi dele porra nenhuma. O mesmo time que jogou recuadão no primeiro tempo, entrou no segundo tempo, marcando lá em cima, fez um gol, era para ter feito outros, os goleiros deles fazendo defesa pra cacete, o nosso goleiro não fez uma defesa. A culpa é do treinador. Acho que está na hora da gente conseguir pelo menos ver isso. Então eu acho que o Mano tem como. Pela lógica, porque em 2009, quando o Cuca salvou a gente do rebaixamento, a torcida ficou desesperada querendo o Cuca. O Cuca foi. Logo depois, no meio do ano, decapitaram o Cuca. Botaram o Muricy. Claro, trocaram um cara bom por um cara muito bom. Agora, porque o Mano tem 2 Copas do Brasil, já teve Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho. Peraí, o cara tem título pra caramba, Campeonato Mineiro. Bom,
Porque ele errou. Vem cá, por que a gente aguentou o Fernando Diniz tanto tempo? Esse ano o Fernando Diniz fez uma merda atrás da outra. Foi o Carioca inteiro. A tal da Recopa foi uma sorte danada, porque jogamos contra um time que cataram na esquina para jogar a final contra a gente, quase ganharam a final. E depois estamos nesse brasileiro aí que o Fernando Diniz conseguiu 6 pontos em 13 jogos. Esse pode ser perdoado. Agora, o Mano não pode ser perdoado. Não, acho que é uma questão de lógica. Chegar no final do ano, a barca partir e a barca tem que ir cheia. Aí a gente vai ver quem é o Mário Bittencourt. Vai renovar com todo mundo. Hoje eu estava lendo ainda há pouco quanto é que o presidente do Santos disse como é que foi o lance do William Bigode. O cara recebia 526 mil reais por mês para ser reserva. 526 mil reais para ser reserva. Pô, é brincadeira isso, né? Então eu acho que tem que deixar o Mano. Ou então contrata agora, viu? Fala, Mano, vai embora que você já fez o seu serviço, tchau. Quero ver. Aí também é ser bem canalha, né? Então eu acho que é o Mano. A não ser que você traga um técnico estrangeiro, porque aqui no Brasil você vai trazer aqui, só se for o Renato Gaúcho, que a torcida gosta e a outra parte detesta. Não tem mais ninguém. Agora, uma outra coisa também que tem jornalista também que tem jornalista que corneta pra caramba. Tem que botar a base. Eu também acho que tem que botar a base. Mas essa base, esse jornalista é o Esquerdinha, tem que ser o Esquerdinha está pedindo passagem. Aí o Esquerdinha entrou porque o Diogo Barbosa foi o Diogo Barbosa? Foi contra o Criciúma, lá em Criciúma. O Fluminense jogando, fazendo uma pressão danada, o Daronco tentando marcar o Fluminense. O Esquerdinha fez uma jogada, o Cauã Elias empatou o jogo, depois o Daronco terminou o jogo rápido, pra gente não deixou dar uma vantagem, terminou o jogo rápido. Tem que ser o Esquerdinha. O Esquerdinha foi titular contra o Grêmio. Saiu, fez só merda. Levamos uma virada de 2 gols, 2-1, 2 falhas do Esquerdinha. Tem que ser o Felipe Andrade. Eu que defendi o Felipe Andrade como cabeça de área, eu tenho visto os jogos do Sub-23, que o Fluminense está mal pra caramba. Enquanto teve o João Neto, a gente estava ali terceiro. O João Neto parou, tem 3 jogos que ele parou, o Fluminense só está perdendo. Ontem perdeu pro Botafogo. Não vai se classificar. Aí eu tô vendo o Felipe Neto, o Felipe Andrade. O Felipe Andrade é o capitão do time. Tá jogando na turma dele, todo mundo da idade dele, 22, 23 anos. Tá jogando nada. Não tá jogando. E o Mano deu. Porque o Fernando Diniz colocou o Felipe Andrade para jogar na posição dele, mão de cabeça de área. E ele jogou mal pra cacete. Os 2 jogos que ele entrou mal. O Mano colocou ele de cabeça de área. 2 jogos. Depois nunca mais colocou. Então, quando a gente fala, tem que colocar agora o Isaac, não o Isaac, tem que colocar o Isaac ponta esquerda e tem que botar o Isaac do Sub-17, tem que botar o Riquelme Felipe, tem que botar o Wesley Renan. Peraí, bicho, tudo 17 anos, para queimar os caras rápido. Não pode ser assim, tem que entrar devagar. Tem que entrar com o time titular, bota só um. Só um. Quando o Fluminense estiver ganhando, para o garoto poder entrar sem pressão. Colocar o garoto para jogar com uma pressão danada, um garoto de 17 anos, um time de um monte de velho, todo mundo pode ser pai dele. Todo mundo pode ser pai desse moleque de 17 anos ali. O Fluminense tem pelo menos uns 6 jogadores com acima de 35 anos. Tem o Fábio com 44, o Felipe Melo com 41, o Ganso com 35, o Marcelo com 36, o Cano com 36, 37. Pode ser pai desse moleque, pô. Aí vai botar o garoto, entra aí agora pra ver se resolve. Não pode ser assim. Tem que botar, mas também não adianta ficar cornetando. O Cano nem pegou na bola no jogo contra o Vitória. Tá bom, ele realmente não pegou na bola. Quantas bolas deram pra ele? A culpa é dele, de ninguém passar a bola pra ele. É uma coisa simples assim. É uma análise de corneta, pô. É de cornetar o cara. Essas coisas também a gente tem que começar a separar e esses caras têm que levar uma prensada da torcida. E hoje tem
Jogo do Corinthians com o Racing, na Argentina. O Corinthians empatou de 2-2, né? Tem que ganhar para poder ir para a final. E o Cruzeiro amanhã tem que ganhar do Lanús, também empatou de 1-1, para poder ir para a final. Acho que é difícil. Eu estou fazendo mais fé no Cruzeiro, por incrível que pareça. Porque vai chegar uma hora que o Fernando Diniz vai ganhar, né? Já são 6 jogos sem vencer. O cara está invicto. E, para terminar, o jogo de depois de amanhã, contra o Grêmio. Qual vai ser o time do Fluminense? Não tenho a menor ideia. Enquanto eu estou falando essas bobagens aqui, você já se inscreveu? Já escreveu no caderninho aí o meu telefone para passar um zap para mim, para a rifa da Dorinha? Rifa da Dorinha tá bem, viu? A minha esposa falou ainda há pouco, ela engordou 1,2 kg. Ela chegou aqui um palito. Mal pra cacete. Tá legal, tá brincando pra caramba. Quer ser dona da casa. Só que ela tem uma concorrência grande de mais uns 10. Mas quem é que vai jogar no Fluminense? Thiago Silva volta? É um mistério, né? O Thiago Silva treinou segunda-feira com bola, fez tudo. Segundo alguns, não sabem. Outro, o Ilan, falou que ontem ele treinou normalmente, não com bola, mas fazendo os exercícios que precisavam fazer. Mas que na segunda-feira não sentiu nada no calcânio. Nada. Então, ele deve ir para o jogo. De repente estão fazendo escondido para o Renato Gaúcho não saber que ele vem. Se ele não vier, vai ser Inácio, né? Vai ser Inácio e... Eu não consigo falar Ignácio, rapaz. É Ignácio e Thiago Santos. E eu acho que o Guga poderia jogar no lugar do Samuel Xavier, né? O Samuel Xavier, rapaz, se cortar a perna dele, sai água, não sai sangue. Nunca vi isso. O cara tá correndo para não chegar. Ele faz falta e diz que não fez. Aquilo me irrita pra caramba. E se jogarem em cima dele, a gente começa a rezar antes de começar o jogo. Porque é um perigo. E outra coisa também, eu acho que tem que começar a dar uma chance. Eu não renovaria no Fluminense com Samuel Xavier, Antônio Carlos. Se bem que esses caras têm contrato até não sei quando, né? Os que terminam esse ano não renovaria com nenhum deles. Nenhum deles, inclusive o Marcelo, que é ídolo, né? Marcelo vai querer jogar o Super Mundial se houver o Super Mundial. Estou começando a achar que não vai ter Super Mundial nenhum. Só não sei que a FIFA vai dar uma de Globo. Então, para o Manchester United, para o Real Madrid, para aqueles times da Europa, todo mundo vai ganhar 30 milhões de euros. Aí os times da América do Sul vão ganhar 15. E vão ficar felizes da vida. Porque é dinheiro para burro para cá, né? Os caras estão exigindo pra caramba e se não pagarem mais para eles não vão, não. O sonho deles é não ter mais isso, né? Porque eles são o centro do mundo do futebol. Eles acham isso. Pô, em termos de grana, são mesmo. Mas eu mandaria embora o Samuel Xavier, Antônio Carlos. Não vou me ater a tempo de contrato. Não. Samuel Xavier, Antônio Carlos, Manuel, que fez um bom serviço, um cara legal pra caramba, mas tá na hora de ir embora. Diogo Barbosa. Marcelo só renovaria com ele para o Mundial e tchau logo depois. Felipe Melo. Keno. Quem mais? Tem mais ainda para ir embora, rapaz. Marquinhos não. Marquinhos vai embora porque o Marquinhos vai terminar o empréstimo dele. O Fluminense não vai ter como renovar esse empréstimo, mas é um bom jogador. Lateral esquerda, bom, eu vou fazer mais fácil fazer o contrário, né? O Felipe Alves, que é goleiro, pode ir embora também. Eu ficaria com coisa com o Vitor Eudes. Vitor Eudes é um bom goleiro. Bom goleiro mesmo, e é jovem. 15 anos mais novo do que 14 anos mais novo que o Fábio. Então, 14 não, mais de 15. Ele tem 27, o Fábio tem 44. 14 mesmo. 14 não. 18 anos. 18 com 27 é. De 17 para 18 anos mais novo. Eu ficaria com esses dois, mais o garoto da base, ou o Pedro Rangel, que está no Atlético Goianiense. Com o Guga, e arranjava um lateral direito novo, porque o Justin, para mim, pode ser o terceiro reserva. Eu prefiro o Johnny, que está no Curitiba. A zaga seria Ignácio, Thiago Silva, que ainda joga pra caramba, mesmo com 40 anos de idade, Thiago Santos,
o, como é que é? O Luan Freitas, para ser reserva do reserva. Subia a molecada, eu ia buscar um zagueiro bem baratinho na terceira divisão, para ser reserva do reserva. Na lateral esquerda, Esquerdinha e Fuentes. Na cabeça de área, Bernal. E, por enquanto, é o Vitor Hugo, né? Mas tem que arranjar outro. Tem que ser contratado, mas ia buscar um garoto novo. Contra o Vitória, levaram o Wallace e Davi. Que amanhã o Fluminense joga a final do Campeonato Brasileiro e Sub-17 no Palmeiras, lá no campo do Palmeiras. Arranjaram um estádio neutro. Qual estádio neutro? O Fluminense e Palmeiras vai jogar em qual estádio? Do Palmeiras. Bem neutro, né? Mas o Wallace e Davi estava no banco pro Vitor Hugo. Então, o Wallace Davi, Bernal, que tem 21 anos, o Wallace Davi deve ter 17, é um time que vai voar correndo, né? O Martinelli, que é um bom jogador, mas se perde porque às vezes ele está meio travado. Ganso, que tem contrato, e é o cara que pensa. Arias vai embora, por isso estão pensando em trazer o Soteldo. Mas dizem que o Soteldo dá problema pra cacete, mas joga na mesma posição do Arias. Pelo menos habilidoso o cara é. Mas é um cara complicado. Acho que nessa troca do Soteldo com o Santos, vai embora o John Kennedy. O John Kennedy vai para lá emprestado. Para Vila Belmiro. Mas o Cauã, que também vai embora. Então tem que começar a arranjar um centroavante. Qual centroavante? João Neto. O Ganso vai continuar. O Ganso ainda tem mais contrato. Até o final do ano que vem. O Ganso não, desculpa, o Cano. E o Serna, tem que botar o Serna, o Isaac, o Matheus Reis, o Wesley Renan, sobe com essa molecada toda. Mas tem que começar a jogar o Carioca agora. Começar com eles no Carioca. Mas não é fazer time misto, Carioca, que nem o Marcão, não. Tem que começar a misturar. Agora, o Fluminense não vai terminar o campeonato, tem que fazer os velhos têm que fazer uma temporada completa. Senão não dá. Mas eu acho que o time do Fluminense que vai contra o Grêmio é Fábio, infelizmente Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos, ou Inácio e Ignácio. Ignácio e Thiago Santos e Diogo Barbosa. Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Cauã Elias e aí que está a dúvida, se vai ser o Keno ou se vai ser o Lima. Eu iria de Lima, porque o Keno é bom quando ele entra no segundo tempo. Quando o Keno começa jogando, ele é uma negação. Falou, gente, é isso aí. Se inscrevam, dê um like, ativa a notificação, passa o vídeo para os seus amigos, faz essa porcaria, esse canalzinho crescer um pouquinho só. Falou? Saudações tricolores e até amanhã, se eu não tiver muita coisa para fazer fora daqui.